Olá, amigos do Mundo Pet, que bom estar com vocês em mais esse novo episódio. Eu quero muito sempre a presença de vocês em tudo isso para a gente aumentar a nossa corrente Pet do Bem. É muito importante histórias que inspiram histórias. E hoje a gente está com mais uma história, mas antes, estou aqui com a Paulinha, minha irmã. Tudo bem? E os meus convidados são perfeitos. Na verdade, eu estou com uma grande amiga e duas filhas muito princesas. Ana Cláudia. Oi, gente. E aqui, Sara. Oi. E Luísa. Oi. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Agora eu queria apresentar uma que não apareceu. Cadê a Moana? Achou, Moana! Agora veio A nossa gente que tá convidada muito feliz, principal. né? Conta, amor, que a gente tá muito honrada, viu? Uma delícia fazer parte desse bate-papo aqui com vocês, viu? A gente vai adorar contar sobre as historinhas da Moana. Nossa, eu quero saber Legal. tudo sobre a Moana, tudo mesmo. E eu sei que vocês vão contar todos os detalhes. Eu não sei se a gente começa... Na verdade, eu acho que a gente podia começar pelas meninas com a Moana. Depois eu quero perguntar pra Cláudia o que ela teve já na infância. O que você acha? Acho maravilhoso. Vai perguntar para as meninas antes? O que Então você vamos. acha? Quem você quer primeiro, Sara ou Luísa? Sara. Sara, conte pra mim. Nossa! Vamos falar no microfone. Sara, você sempre quis ter um cachorrinho ou não? Sim, sempre quis. Sempre pedia pra minha mãe, ela nunca queria uma cachorra. Mas aí depois de muito pedir, o meu pai e minha mãe compraram a Moana e eles colocaram ela dentro de uma caixa, assim. Aí quando a gente viu, era uma cachorra, que era a Momô. Aí minha mãe depois ficou muito apegada a ela. Você tá filmou vendo? esse momento? Sim. Ah, manda pra gente depois. Vou mandar A gente sim. coloca. O que será que tem? Voltamos agora com a história de Roberto, desvelando a Ring. Alô? Ô, Dói, que esquerda, tá aí pra massagem, peraí. Mantém aceso pra mim. É menina! Mamãe é menina! Quem é? Menina! O que é? Cachorro! Não é doce? Calma, que ela tá com medo, tadinha. O que tá passando na TV? Ela tá tremendo. É da gente, papai? Não, eu vou devolver agora. Ah. O que é isso? A história de Tony Bennett? Não! Não grita, tadinha. Ela vai beber, muito beber. O último cheque que eu recebi Sabia? foi de 85 Ele centavos. pediu aquecer um pouco. Com certeza, foi lindo. Elas acharam que era docinho. Era um doce. Era bem no meio da pandemia. Então foi uma surpresa pra elas. Elas Ó, amaram. gente vai tá colocar. vendo, Paulinha? Mais uma cachorra de pandemia. É uma né? cachorra tá de vendo? pandemia. Ó, agora Agora. a Luísa vai falar. Bota o microfone bem pertinho de você que eu quero ouvir. Como que foi? Foi muito estranho, porque no dia anterior, o meu pai tinha trazido uma caixa do mesmo tamanho, cheia de doce. E aí, por isso a gente achou que era doce. Eu tava arrumando a cama, e aí quando o meu pai chamou, a gente abriu, era Moana. Ah, ela quer confirmar. Tá vendo? Mas é lógico que surpresa, que a surpresa é essa, né? A gente tem que fazer vocês não descobrirem. Vocês duas estavam pedindo? Juntas? Eu Olha assim, pedia, dupla ainda. eu falava, eu vou cuidar, eu vou catar cocô. Não cato até hoje. Não isso mesmo. acontece muito. Eu ouço Não bastante mesmo. isso. Me conta o seguinte, o que você faz pra ajudar sua mãe a cuidar da Moana? Passeio. Passeio de vez em quando, mas passeio. Muito de vez em quando. Eu vou fazer uma pergunta também. E aí, o que mudou na casa de vocês, na vida de vocês, depois que a Moana realmente chegou? Porque até então era um sonho. A filha favorita da minha mãe. Eu não acredito. Como assim? Polêmica. Tá vendo? Cara, a gente acha que com criança legal. não vai dar polêmica, né? Dá. Jura? Então a terceira filha tá roubando espaço, é isso? No caso, a quarta, né? E Que tem você? o outro. Também acha isso? O que mudou? O que trouxe de alegria pra casa, de brincadeira? Começou que meu pai, a Mona chegou, né? Aí meu pai, ele só ficava com ela, não deixava ninguém tocar, porque ele falava que ela era muito bebê, que ninguém podia tocar nela. Aí a gente tinha feito uma fila, eu acho, não lembro, pra tocar nela. Aí Aí o meu pai falou, ó, cuidado, ficava falando, cuidado. Aí depois o meu pai fica falando, vai você passear,
vai lá comprar coisa pra minha mãe, né? Vai lá comprar coisa pra Moana. E meu pai nunca passeou com a minha cachorra, só minha mãe. Aí, depois disso, a minha mãe nunca mais deu atenção pra gente, deu atenção só pra ela. Porque é a preferida. Entendi. Ah, Ai, que confusão. Ela eu que acho obedece. que, ó, tá na Tá um hora da podcast gente, polêmico. tá na hora da gente dar a polêmico. voz. Cadê o Rodrigo Vamos aqui, dar a cara? voz Pra pra fazer as Cláudia, que ela piadas tem dele. que se defender também. Preciso. Vamos lá, agora a voz é tua, vamos ver. Eu nem sei se eu vou me defender, porque realmente ela é minha preferida. Por quê? Porque obedece. Porque é minha companheira. Tá demais. Ela tá agarrada, ela fica agarrada como mãe. As meninas não. Cresceram, vão pra rua, vão brincar e me deixa sozinha. A Moana é fiel, tá lá comigo. Passeia, não é, Momô? Tem a tréplica, levantou a mão. Ó, Tem já a levantou. tréplica. A Daqui Luísa pouco levantou volta pra primeiro. você. Peraí, Sara, a Luísa levantou primeiro. Fala bem perto do Tréplica. microfone, vamos ouvir. A Moana é a que mais se comporta porque, né? Ela não fala, nem... Ela só late. Só que ela é a que morde, a que mais machuca. Morde quem? Eu tenho uma marca até hoje dela no Olha, eu tenho uma mão. defesa. Uma coisa importante. Moana, descobrimos por esses dias que ela é meu apoio emocional. Ela tem uma história. Quando eu tô Calma. cansada, ela começa quando, por exemplo, que eu tava montando os móveis. Já é a segunda vez que eu tô montando os móveis, o dia todo de pé. A Moana começa a ver que eu tô cansada, ela começa a pular em mim até eu sentar. Que quando eu sento, ela vai lá e acalma, começa a me lamber. Então ela já sabe. Quando ela começa a pular em mim, as meninas falam: mamãe, ó, seu apoio emocional tá mandando você descansar. Ai, tá vendo? É, e ela se preocupa, nem uma aguinha traz. Agora a Momô fica lá cuidando de mim. Calma, agora Tá a bom. Sara primeiro. Vira o microfone bem pertinho. Eu vou dar a chance pra todo mundo falar, hein? Claro. Vamos. Quando a minha mãe, ela vai trabalhar, a minha cachorra, ela vai pra minha cama e ela fica comigo, tipo, ela não sai. Aí minha mãe fala que eu sou a substituta da minha cachorra. Isso é verdade. Uhum. Aí teve um dia, né, que minha mãe foi pra algum lugar, não lembro. Foi esses dias que eu vi que a minha cachorra tava assim, tava no meu quarto. Aí eu peguei ela, coloquei na minha cama e liguei o ventilador pra ela. Aí eu peguei uma... Ah, não peguei não. Aí eu peguei... Como eu vi que a língua dela tava pra fora, eu fui lá em um lugar que tinha água, peguei e pus em cima da cama, mas aí molhou tudo lá. Ah, imagino. Aí depois eu tava vendo a TV, eu olhei pro lado, ela não tava mais. Lá. É. Só bagunçou a cama. É. Foi embora. É, tudo bem. Vai, Não, mas Luísa, você tem substituta. chance agora. Substituta, você viu, né? Você tá em terceiro, tá bom. Tá no pódio ainda. No quarto, na verdade, que ainda tem meu irmão. Ah, o seu Ah, irmão tá tá, na frente, isso. então? Tá, mas tudo bem. Vamos lá, a Lu. gente descobriu que além de apoio emocional, filha preferida, ela também é um cão protetor da minha mãe. Ou de qualquer pessoa. Se a gente levanta a mão, assim, perto de qualquer pessoa, ela começa a latir, morder, avançar. E ela também... E toda vez que alguém chega perto da minha mãe, ela... Eu olhei. Olhou pra ela? Não olha pra Luana. Vai, fala. ela late muito. Percebeu? É esperta. A mulher Vai, esperta. fala, Lu. Ó, a Ela- segunda, olha lá, a segunda. Ela late muito. E aí, toda vez à noite, talvez a gente acorde o condomínio inteiro. Porque eu vou dar boa noite pra minha mãe, late, acorda a casa inteira. Porque tá defendendo a sua mãe. É. Aí ela não para até fazer Tá carinho. cuidando do meu sono. É. Agora, Sara, vai, que depois eu tenho uma pergunta. Pode falar, Sara. Tem, tipo, a minha cachorra tem um negócio que minha mãe fala que ela precisa fazer um tratamento. Tem terapia. Porque Precisa de ela, terapia. se ela vê uma caixa de leite no chão, tipo, vazia, ela vai lá e pega. Se alguém tenta pegar da casinha dela, ela começa a rosnar muito. Ela pega a meia, ela pega controle de TV, Será ela que ela tá pega querendo ter um bebezinho? camiseta, Pode ser. ela pega um monte de coisa. Você pode imaginar qualquer coisa que ela pega, bichinho de pelúcia, tudo que ela pega. Ela pode até pegar esse microfone, se deixar. Mas ela pega e destrói ou ela só pega? Ela só Só pega, pega. ela deixa então tá atrás bom. dela. Só pega e cuida. Fica lá cuidando. verdade. Ninguém pode mais pegar. Quantos Ela- anos ela tem? Ah, desculpa. Não, pode falar. Não, 5. Ah, não é tão bem. Eu ia falar que ela tem que ser castrada, é isso. Já vai, né?
Vai. Vai, Não né? vai ter bebezinho. Porque ela não é castrada ainda, né? Então tem esse negócio de às É vezes isso. pegar e guardar. Você vê, ela não destrói, né? Não, Mas ela cuida. É que nem eu tava até falando pra Cláudia, assim, qual que é o problema? Na verdade, a gente já falou sobre castração, né, de fêmeas aqui, mas é muito importante castrar. Ela tá com 5 anos já, então assim, ela já desenvolveu, ela já fez tudo que ela precisava fazer. A Cláudia não quer cruzar, não vende filhote, não faz nada disso, então assim, agora é pra vida, é delas, né? Então a gente tem que tentar impedir as doenças que vêm depois com o tempo sem castrar. Geralmente se castra de quanto tempo? Não. Tem por raça ou tanto faz? Não, o que acontece é o seguinte, tem raças, na verdade, que a gente precisa esperar um pouquinho mais, porque a castração muito cedo pode interferir em algum problema articular, mas na maioria das vezes você pode castrar um pouquinho antes do primeiro cio ou logo depois do primeiro cio, né? Que seria com qual idade? Só pra Mais quem ou não, menos, pra mais ou quem menos não uns sabe. 7 meses. Ah, Seria tá. ideal castrar. Passou disso, beleza, tá sem castrar, foi que nem a gente combinou. Vamos castrar, pelo menos é que o terceiro cio já passou. Mas sempre que a gente castra, mesmo tendo mais de 3 cios, você impede pelo menos um pouco que tenha uma malignidade em termos das patologias. Então, por exemplo, que nem eu falei, tumor de mama, hiperplasia prostática, tumor de mama, hiperplasia vaginal, piometra, né? Então, assim, todas essas coisas que podem ser hormônio induzidas, que a gente tá falando de macho agora e a gente tá falando de fêmea, seria importante castrar. Ah, tá. E tudo bem ser com 5 anos, porque às vezes alguma pessoa pode achar que não castrou até agora, não castra tem mais. essa dúvida. Não, sempre Tá vendo? porque Porque quem tá ouvindo Porque não tá sabe. pensando, tá cada vez mais velha, né? A gente fica com medo até coração, que dizem que o York tem alguns problemas exclusivos dele, assim, tem a pele, tem o coração, a diabetes, eu não sei, tem muita coisa. Então eu tenho um medinho de castrar agora, mas eu sei que é importante pra saúde também, mas eu tenho minhas dúvidas. O York, ele tem uma predisposição a ter um problema cardíaco, mas normalmente ele aparece mais jovem. Então, depois, os outros que a gente vai ter mais, lógico que a Cátia, que estava aqui, poderia explicar melhor. Os outros que vão aparecer com uma idade mais avançada são problemas mais leves. Quando tem um problema congênito, geralmente ele aparece com um problema logo que é filhote, tem no máximo entendi. 1 ano. Então, assim, ela passou dessa fase, e aí, lógico que a gente vai fazer check-up, vai fazer os exames antes da cirurgia, para ver se tá tudo certo pra gente poder operar. De qualquer forma, sempre é bom castrar. Porque o que Independente da acontece? idade? Independente da idade. Tá. Porque, assim, querendo ou não, a gente tem muitos trabalhos científicos certinhos mostrando você castrar antes dos cios. E depois a gente tem alguns trabalhos mostrando a importância de você castrar com a sequência dos cios. Então, você começa a impedir, não que tenha uma neoplasia mamária, mas que talvez ela seja menos maligna, né? E você começa a ter um problema muito claro que os animais têm idosos, é a piometra, que é a infecção uterina. Então, isso a gente tira de vez, né? Tá. Uma hiperplasia vaginal, a gente tira de vez. Então, tem patologias que você castrando, você já tira. Você não vai impedir que tenha um tumor de mama, mas você vai impedir um tumor de ovário, porque você vai castrar. Uma piometra, que é uma infecção uterina, porque você vai castrar, não vai ter mais útero. Uma hiperplasia vaginal, que ela é secundária ao hormônio. Então, essas você já tira de vez. O tumor de mama, ele ainda pode aparecer, porque não castrou antes do terceiro cio. Mas a chance dele ter uma malignidade maior é menor. Já que Então toda tem vez... mais chance de cura. Isso. Não é cura. É que assim, é que toda vez que entra no cio, você imagina que a mama, ela tá cheia de receptores hormonais, né? Toda vez que entra no cio, eles vão lá e agem em todos os receptores. Então, a chance da gente ter uma neoplasia mamária, e até com um pouco mais de malignidade, por mitose celular, etc., essas coisas que não vêm ao caso, é maior toda vez que entra no cio. E tem um outro problema, além da saúde, também que tem afetado um pouco mais a Moana, é que quando a gente vai viajar, os hotéis, o canil não aceita ela sem estar castrada. Nossa, Então, não quando a sabia gente foi disso. viajar no final do ano, foi um problema para achar alguém para ficar, porque ela não era castrada. E ela tava bem na época do cio, então foi difícil eu conseguir alguém. Então, a gente castrando também já vai ajudar, porque a gente viaja muito. Cláudia falou tudo. Sara, eu vou te dar uma vez, você vai ver. Mas a Cláudia falou tudo, sabe por quê? Só para não perder esse desse, senão eu vou esquecer. Hoje em dia, o que a gente mais faz é deixar em hotel, daycare. E assim, imagina a convivência com uma cadela sem castrar, um macho sem castrar, a maioria não aceita, porque eles têm que separar. Imagina, corre o risco de alguém cruzar com a Moana, Então, de repente Deus me outro animal.
Então tem essa parte social, assim, também. É que nem os machos, eu falo, tem toda a vantagem de castrar o macho, e que é a vantagem de patologias. E tem a vantagem dele não marcar território, que é a social. Então você falou uma coisa muito certa. Mas o pós-operatório, como é que é? Ele é difícil? Desculpa, vai vir pra você a pergunta. Muito tranquilo. Porque isso é importante pra também ajudar dá as medo. pessoas, que as pessoas têm sim. medo Mas da se eu me der operação anestesia. e do pós-operatório. Anestesia, eu via os exames que precisa, o pré-operatório, já fiquei meio assim, que é eletro, é cardio, é tanta coisa, e a gente tem um pouco de medo, né? Porque é a preferida da mamãe. Ah, legal. Ó, mas é assim. Não, vamos perguntar pra doutora, que eu acho que é importante. Vamos pensar assim. Vai vir. Toda cadela, vamos só de fêmea agora. Acima de 2 anos, ela precisa de exame de sangue anual. E pelo menos um eletro. Acima de 6, eletro e eco e ultrassom do abdômen. Então, tipo, você já iria fazer esse qualquer exame forma. mesmo. Porque você precisa fazer, né? Até pra ver se não tá acontecendo com ela nada, né? No passar da vida, etc. Então, esse check-up que a gente vai fazer pra castração é o que você já faria anualmente. E aí, é o mínimo que a anestesista precisa para poder anestesiar. A anestesia tem risco? Ela tem. Sim, pra todo Pra mundo. todo Mas a mundo. anestesia, quando você vai no dentista, tem risco. Então, né? Qualquer fazer anestesia sei lá, local em humano, pra gente fazer, Sim. sei lá, uma lipo, um negócio, tem risco. Não, mas lipo, beleza, não é todo mundo que faz. Mas o que eu ouvi falar é o dentista. Dentista, as pessoas tomam anestesia quando vão no dentista. E tem o mesmo perigo. Mas é porque é uma anestesia local e que pode ter. Se a pessoa tiver uma pessoa com uma hipersensibilidade ao anestésico ou alguma patologia predisposta, né? Então, assim, isso pode agravar e dar mais risco. Mas a castração, no modo geral, ela é muito tranquila. Ainda mais se os exames estiverem normais. Então, assim, é importante. Não é uma cirurgia eletiva, no meu ponto de vista. Eu acho que as cadelas, elas têm que ser castradas para evitar as patologias. E assim, uma pergunta, uma questão aqui. Se perguntarem pra você, é melhor ela ter a gravidez, que dizia sempre, melhor engravidar, né, ter os bebezinhos antes de castrar e depois castra. Isso é real? É melhor ou não faz diferença? Você Não, pode não faz castrar diferença mesmo nenhuma. sem ter a gravidez? Não, isso é mito. Isso daí não tem nada a ver o animal ter filhotes ou não. O que tem são algumas doenças que são raras, mas elas podem acontecer com a castração muito jovem. Uma delas é a incontinência urinária e algumas outras raças, uma predisposição maior a ter displasia, no caso de Golden, e assim vai. Então, assim, teoricamente, mesmo o risco sendo maior de ter tumor de mama castrando depois do primeiro cio, muitos veterinários concordam que é melhor ter o primeiro cio, o desenvolvimento total, e castrar antes do segundo, que você ainda impede que tenha um tumor de mama, pelo menos impede bastante, mas você deixou o desenvolvimento total do animal, evitando, no caso das fêmeas, a incontinência urinária, e no caso de alguns animais, uma predisposição maior a ter displasia. Mas você não precisa ter filhote. E mesmo, Isso não vai por mudar em exemplo, nada. pra tirar, igual eu que eu tô tirando o passaporte dela pra viajar, ela é exigido que seja castrada? Olha, até onde eu sei, eu não faço muito, tipo, eu faço muito atestado de saúde. Mas até eu falei pra Paulinha que eu quero trazer a Jéssica, que é uma veterinária amiga minha, muito show, que ela sabe tudo Isso é de ótimo. CZI, atestado de saúde, pra Esse é o viagem. intuito do canal. Meu, ela sabe Muito todos legal. os países, porque assim, cada país exige uma coisa. Um exige tantos dias de raiva, o outro, sorologia. Um exige quarentena, aí você tem que colocar num lugar, depois você leva para outro país. Dependendo do país. Eu não entendo. Até então, você pode levar sem estar castrada, tá? A única coisa que tem é as burocracias de vacina e de sorologia de raiva e etc, tá? Até então, o que eu sei, a não ser que algum país exija isso, mas aí teria que ser uma coisa muito específica. Mas, no modo geral, a castração não é exigida. E a gente tem levado muito animais, tem extrapolada. No avião, assim, vai coisa de 8, 10. Hoje em dia, sim. Muito. Conta da tua profissão. Não, calma aí a pergunta. Ah, desculpa. Não, vamos vai. para as meninas, depois a gente volta. Ai, eu já Peraí. empolgo. É. Sara primeiro, então. A minha cachorra, toda hora que chega à noite, a minha cachorra, ela fica em um buraco que a gente chama. A gente fala bulaco com L. Porque é um negocinho que minha mãe colocava, que era da gente, que ela colocava assim pra Aumentar. pôr a gente, pra pôr a gente no colo. Aí, agora virou dela. Aí, quando a minha mãe deita, né, a minha mãe fala, gases. Aí chama ela, aí ela deita assim, de barriga, aí a minha mãe fica fazendo o negócio de, sabe,
para a dor de barriga. Minha mãe chama de gases. Aí toda hora, quando a minha mãe fala, tipo, ela tá quase dormindo, minha mãe fala gases, ela vai direto pra minha mãe e Ela deita gosta assim. da massagenzinha. E quando tá no ventilador, ela vai lá, mesmo assim, chega e deita também de barriga e fica tomando vento na barriga, assim. Ou seja, uma mimada. É. Sim, Bem linda. mimada. Que É vida uma de rainha, hein, mimadinha. querida? Eu tenho certeza que ela fazia gases em vocês também. Fazia É. também. É que hoje nem vocês querem mais É, esse carinho. eu nem tenho paciência certeza que fazia mais. gases. Ela Vai, é minha Lu. bebê agora. Agora é com a Lu, vamos ver. Tem uma história que tinha chegado a Moana, já tinha alguns dias. A minha mãe, ela pegou a Moana, virou a Moana de barriga, falou, vamos ver se é menino ou menina. Pra ter certeza. Aí virou, aí a gente falou, é menina, que fofinho. Entendeu? A Moana pulou do colo da minha mãe, se enfiou debaixo do sofá. Ficou um monte de gente tentando Pegar. Não, é que a pegar gente ela. não queria por causa da... ter um cachorro, né, gente? É um filhinho a mais, dá um trabalhinho. Imagina 3 filhos e mais um cachorro, ia dar um trabalho. Mas virou a depois que filha começa, preferida. depois de um dia em casa já foi. E Não tem- é assim? Já era. Chegou, você fala, ai, caraca, o que eu Deus, fiz? que eu faço? Sim. Tipo, será que foi certo? Não sei o quê. E eu tenho a prova que a Moana é a filha preferida, porque uma vez eu queria ver quem ia ser a filha preferida. Cada semana a Não minha faz mãe, isso. cada semana a minha mãe ela colocava quem dava em primeiro lugar no pódio de filhos, pra quem se comportava mais. Ai, psicóloga. O falou. melhor filho de verdade ficava em segundo, porque o primeiro a Moana nunca saía do Nunca lugar. saía. Não. Cara, essa Moana é de... Moana! Jura? Você olha, fazia isso? isso? Palma pra você, Moana, preferida. Eu duvido Jura que você fazia um ó, pódio? Não, Meu agora, Deus. agora eu vou defender minhas meninas. Eu duvido que a Moana faz tudo certo. Vou perguntar. Xixi e cocô no lugar certo? Não, Sim. não. Fora da fralda. Ai, sim, senhora. Espera. Fora da fralda, mais perto. Não faz na casa inteira. A preferida pode fazer perto. Sim, você tá muito porque cheia. a errou, fralda, ela 5 errou. anos, né? Não é que é bebê, né? Acabou de chegar. O que mais? Fala, Sara. Vira o microfone pra Sara. Hoje, né, minha mãe pediu pra pôr umas cadeirinhas de brincar lá, perto pra se chover, não molhar. Eu olhei pro lado, tinha um cocô da Moana, todo seco lá. Aí eu falei pra Certeza minha Fora- que não mãe... fora era da- dela, da era do coisa. passarinho. Aham. Não era, a Momô não faz. Cocô, Imagina a Momô, mãe. olha. Você acha que ela faz uma coisa dessa? Olha só, É é impossível. Gente, tirando uma foto da Moana Eu vou aqui, tirar, gente. Eu não eu tô vou tirar. aguentando E a essa Olha lá. cara dela em cima Ela do... tá se Gente, achando. vai, olha pra cá. Não, tá tipo, Ai, Moana, que Moana, lindo. olha pra cá. Tá com Gente, vergonha. Não, ela já tirei, tá tirei. muito- Ela Foi da foto. Ela ficou brava. Entendi. Ó, Gostou. Eu tenho uma pergunta agora pra mamãe. Tá, então vamos lá. Mamãe. Ana Clau. Não, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história. Muito linda. Sua história com os animais, depois do seu casamento, depois as princesas preferidas. Depois da Moana. E todo mundo da sua família. Eu queria conhecer mais da sua história. Ai, eu sempre tive cachorro, sempre, sempre. Desde pequena, nunca faltou. E morria um, sabe? Quando a mãe queria fazer a gente ficar feliz, perdia um cachorrinho de velhinho, aí a mãe dava outro. Sempre assim, então Mas sempre... tipo, quando você tinha 5 anos, começou. Desde sempre. Eu nem sei, acho que eu não imagino a minha infância sem um bichinho. E um pouquinho mais velha, já adolescente, começaram com os gatos. Então, mais novinha era cachorro, aí vieram os gatos. Então, minha casa sempre teve animal. E depois que eu casei, como eu sendo comissária e meu marido piloto, nem passava pela nossa cabeça, embora minha mãe falasse, precisa de um cachorro, porque eu demorei uns 7 anos para ter filho depois de casada. Então, ela queria que viesse o cachorro primeiro, que tinha que ser, era uma regra da família ter o cachorro. E era impossível, por mais que eu amasse, era impossível ter cachorro porque não tinha quem cuidar. Vai ter cachorro para deixar sozinho. Então, quando veio a pandemia, que a gente ficou muito em casa, que começou... Mas as meninas já estavam com elas, não? Já, elas tinham, faz 5 anos. Você casou, saiu dos seus pais, casou. gente tinha- Aí, depois de 4, 5 anos... A Depois gente tinha de 3, muito 5 tempo, anos. mas depois 7. de... o Samuel tinha... Elas já eram grandinhas, 5. Depois de Não, 15 mas anos casada. Quando você teve as meninas.
Aí vieram. Quanto tempo de casado você tava? Não, mas veio o Samuel primeiro, que ele é mais velho. É, eu tenho o Samuel, tá, tenho o isso. Samuel de 12. Eu tô Então, casada você casou, agora em ficou um novembro, tempo, faz veio 20 Samuel. anos que eu tô casada. Novembro agora faz Nossa, 20. tão jovem. Sim, Casou cedo você, hein? obrigada. Casei. Tá, foi não. 43 Casei. Não, O que é isso? linda. Você é fofoqueira. Nossa, Não se fala mais idade, depois de 40 ninguém quer saber. E eu casei faz 20, vai fazer 20. E Então, a Mona sou foi comissária, primeiro. vai fazer 27 anos. Nossa, Então já faz que muito legal. tempo. Então já não podia Aí ter com 20 cachorro anos aí você antes. casou, aí depois Casei de com quanto tempo? 23 anos. E depois de 7 anos tive o primeiro filho. E depois um E ele pouquinho... não quis vir aqui pra gente conversar? Não, aí é meu pré-adolescente. Na verdade, ele tava jogando bola. E aí eu deixei lá, porque Mas eu era acho que a gente domingo. também nem incentivou muito. Ah, devia ter sei. incentivado. Ah, nossa, a família é toda É. corintiana. Ah, então fofo, Ah, meu. somos Vamos. corintianos. Corinthians. É, sim, Mona, lá. A Mona. A Mona. Mona tá Essa certa. Até ela foi. Hoje Mas eu era jogo mesmo? Era aniversário dele, de 10 anos, do Samuel. Ó. um papel de parede. Hoje o Samuel, tá. ele já tem... Hoje o Samuel vai fazer... Hoje o Samuel vai fazer 13. Ah, é minhas princesas, A Mona é gente. pequenininha. Olha a Hoje Mona, não. olha Aí, a Mona foi novinha. quando ela chegou. Ela era muito fofa. Ela era um ratinho. Eu não É, aguento mas vocês ela que é linda, aprendem viu? igual, Não, gente. obrigada. Olha Família lá. linda. A Sara Foi o sempre foi a primeiro? mais fofa. Não, que tá muito pituca. Olha lá. essa Aqui, ó, eu Nessa deitei. foto não dá pra ver muita diferença dele, com o mais velho, né? É, então, mas não ele dá, é eu mais acho. Não dá. Aqui ele já tava, elas deviam ter uns Aqui eu tava- 5 anos. Aqui eu 6. tava apresentando o meu cachorro Pro ursinho. pelúcia pra muito Mona pequenininho. aqui. Ó, Bolt. tá vendo? Só que Ela depois- ama vocês, ó, olha só como ela Só tá que bem depois que a acomodada. Mona... Frio, olha Depois lá. que a Mona cresceu, ela rasgou o Bolt. Ela tava com ciúmes do Bolt, eu acho. É. E aí, Ah, depois então ele tá, veio mais aí você foto. teve primeiro ele, aí depois teve as Também quero ver mais meninas, foto. aí depois sua mãe pressionando. Querendo cachorro, querendo. Mesmo porque... depois, um monte de Sim, criança porque imagina, chegando. minha mãe tinha 2 cachorros e 4 gatos. Meu Então, imagina, eu era que cortava as unhas dos cachorros dela. Então, eu ia pra lá, eu sempre fui que cuidava, né? Deus. Passeava. Olha só. Então, uma vida sem os bichinhos, pra mim, era impossível. Mas, Mas você aguentou bem? aguentei bem. Aguentei por dó mesmo, porque eu queria. Quando elas começaram a pedir, impossível, porque não tinha quem cuidasse. Não era pra quem que ia cuidar, não tinha como. Mas aí veio a pandemia, todo mundo começou a ficar em casa. Ô, Cláudia, é bom você Foi aí ter que falado você- disso, que eu até ia perguntar, porque eu não sei como é que foi nessa parte de aviação. Eu vi que quase não tinha voo, né? Como é que foi você e seu marido? Um piloto, outra comissária, e aí, tipo, diminuiu muito mesmo? Por isso você falou, Muito. vou ficar mais em casa, então eu vou arriscar um animal? Foi isso? Sim, nossa, Diminuiu a gente muito? tinha pouquíssimos voos, muito pouco, porque estava fechada a maioria das cidades, eu tinha pouquíssimos voos, tinha muita gente, como que eu posso dizer, tem muito comissário, né, muita gente. Então, tem muita gente que é o arrimo da família. Então, quando saía um voo, para mim, que eu ficava muito tempo fora, porque como tinha voos mais espaçados, hoje em dia a gente voa mais etapas por dia, e fica fora pouco, fica fora 12 horas e volta para casa e tem mais tantas etapas. Na época da pandemia, como eram poucos voos, que não tinha muitos passageiros, as pessoas não saíam, era mais emergenciais. E diminuiu muito, então tinham poucos voos para muitos comissários. Então, como eu tinha as crianças pequenas, a gente tem um esquema de trocar os voos, né? Então, a gente coloca num portal, então a gente acabava trocando, eu trocava por folga, acabava ficando mais em casa, preferindo ficar em casa cuidando deles e deixando que as pessoas que precisavam mesmo trabalhar, fazer o voo. Então, com Entendi. isso, a gente teve licença, então a empresa deu licença para quem precisasse ficar em casa também. Então, muita coisa aconteceu. Então, a gente passou um tempo fora, a gente alugou uma chácara, ficamos com as crianças, mesmo porque eu tinha pais idosos na época, né? Então, não dava muito para conviver com as crianças pequenas. Então, a gente acabou, acho que, não tinha mais o que fazer com as crianças em casa. E um cachorro dava... Eu lembro Olha lá, a disso. gente Ah ficava lá, ali. quero ver mais foto, vamos ver. Onde A vocês estavam Mona, aí? Me aí a conta, gente me tá... conta, Lu. A gente vai sempre no que a gente chama de represa. Peraí, vamos ver aquela de volta, consegue ler? A gente Ela a gente ama. vai num Vida lugar chamado gostosa. represa. Ela Aí a adora. gente fica lá numa boia que é assim, que meu pai liga e fica não, isso aqui sem a Mona. Dessa vez, Imagina a Mona aí eu andando de tava lá barco, com a ela é Mona. marinheira. A gente entrou uma vez, a Mona queria Se fugir. diverte. Aí, só que aí Sim. quando a gente tirou ela pulou pra boia de volta. Ela gosta, ela adora. E aí, é Nossa. aniversário Ah, é da Mona? aniversário. Aí a gente aniversário vai da embora. Mona. Isso,
Assim, a gente faz festinha lá. Era um bolinho de quê? De carne, eu acho, ali. Nossa, Então, eu era. Você comprou, alugou essa casa nesse período de pandemia, até então você não tinha. Não, a gente só E aí ficou agora pra Esse aí sempre. também E foi na agora, pandemia. não, né, a gente Sim, foi. voltou à nossa rotina normal, a gente devolveu a casa e a Moana continuou. Ai. Água, gente, que coisa mais linda essa foto. É linda lá. Sempre quando ela passeia, Ah, o microfone. Pera aí, o microfone. Vamos lá, vamos O trocar. microfone tá ali. Isso. Vai, Sara. sempre quando minha, Ai, que é, lindo. quando Ela minha no cachorra barco. passeia, ela sempre passeia com a minha mãe. Claro. Minha mãe dá a volta, assim, ela vai pelo parquinho, pela um lugar de fazer ginástica lá. Aí tem uma parte que é perto do campo de futebol, que tem um bebedor lá, que tem a parte, eu acho que é de limpar alguma coisa. Não, é de ou- beber água mesmo. É de beber água. Do cachorro beber Aí- água. Tem um cachorródromo. Quando, tipo, minha cachorra fica solta, né, porque ela não foge, porque ela só fica com a minha mãe. Aí, Só sua mãe quando... fugir também, ela vai. quando... Sim, ela pode ir junto. Aí quando minha mãe passa assim, ela vai direto pra água. Aí a minha mãe, ela põe assim a mão, assim, porque a torneira tá aqui. Aí vem a água, aí ela fica assim, ó. Aí eu acho muito fofo, eu já tentei fazer assim, mas o meu vai pra baixo, não vai pra ela. Você não tem essa língua tão boa que nem ela tem pra pegar. Deixa a Lu Pera, que falar, eu vou vamos fazer lá. uma pergunta depois. Isso, depois, levanta a mão então. Pronto. Aqui é A assim. Moana, hoje, ela tá tão acostumada com esse caminho que a minha mãe faz, que ela mesmo, quando eu vou passear com ela, ela me leva. Ela vai na frente. Ela me leva o caminho e depois, da última vez que eu passei com ela, eu fui de olho fechado. Porque E se ela não sabia o fizer, ela caminho. acha ruim. Eu fui de olho fechado e fui andando. Não A pode Moana, rodar. a Moana me levou até o elevador do meu prédio. Olha que vendo? demais. Arrasou. Não pode mudar, que ela está ficando velha, já cheia de mania. Canguia. Cão-guia. A lei de apoio emocional é Quem cão-guia. disse que a lei de apoio emocional, e pior que nem é tão de cão-guia, agora é. Além, já além provou. de apoio emocional, filha preferida, cão guarda, Cão de Cão de guarda. guarda. Vamos começar o negócio. cão guia. Olha só. Olha, amor, é você, Não fala tudo muito isso. não, porque ela vai começar com o negócio de mente humana. Eu tô Ainda bem quieta. que passou do 7, né? Daqui a pouco ela vai começar a falar. É? Eu vou fazer uma pergunta. Não, que senão eu já recebi Tá, eu ali sei. do diretor Levanta a mão, que daqui tem a que pouco falar. Tem que termina. levar. No ela próximo levantou, eu falo vou da mente, deixar. humana, da mente humana que a Nossa, gente gosta. aguenta, viu? O que ela fala, viu? Ah, a gente adora também. Eu falo e dá certo. Misericórdia. É, tá Eu bom, falo e vai. dá certo, isso que importa. Aquelas Vai, eu falo. vai, você levantou a mão, então fala. A pergunta. Antes da gente entrar, a gente conversou um pouco. Sim. Então, e eu soube da história dos seus pais na pandemia. Eu queria dividir, porque aqui é um canal de história que inspira histórias. Eu sei que fácil não é, porque a gente também perdeu o nosso pai o ano passado. sim. Não foi do Covid, mas Também. assim, eu acho que quando você perde, você perde. Uhum. E você perde porque eu acredito em Deus. Eu acho que perde porque não é o Covid, não é o câncer, não é isso. É o momento. Quando vai é porque a luz apagou e a jornada terminou, né? E meu Sim. pai fez história, teus pais devem ter feito Com a história certeza. deles linda. Então eu queria que você compartilhasse como é que foi, que aconteceu isso na pandemia, como foi pra você e contar pras pessoas, porque muita gente passou por isso, a pandemia não foi fácil pra ninguém, mas pra algumas pessoas doeu mais. Foi. Além pior. do presente de ganhar a Moana, mas a gente... Um ano depois que a Moana veio, também que meus pais ajudavam muito a gente cuidar das Levou crianças. Mas era ainda 2020 cuidava já quando Era ela veio. 2020, a Moana chegou em 2020. 2021, um ano depois certinho, eles faleceram. Eles tiveram, ela começou com sintomas em 1º de março e internamos ela dia 10. Sua mãe, minha até mãe. Então, primeiro sua mãe. Seu Foi pai estava em primeiro minha casa. Em casa. Mas ela tinha patologia predisposta, Cláudia? Ela tinha já uma doença, alguma coisa? Estava internada, nada? Ela tinha efizema, mas de anos atrás. Fumou muito tempo, tinha parado, mas ela tratava um efizema controlado. Fazia uns 10 anos, parece, mas estava super controlado. E ela era nova, 72, Nova, ainda era é. bem nova. Meu E ela pai, tava no apartamento 74. dela até então. Tava em casa e eu, como eu tive próximo disso, eu tive uma doença, eu precisei me afastar dela para poder cuidar de mim. Eu precisei me afastar e não, como eu tava indo muito para o hospital, eu não pude cuidar deles. E como meus irmãos moram fora do Brasil, quem ficou responsável por cuidar deles era eu, fazia mercado e tal. E aí, ela nos momentos, a gente acha que foi isso, né? Que ela foi fazer uma endoscopia, algum exame de estômago, ela estava se sentindo assim, ruimzinha do estômago fazia um tempo. Ela não teve paciência. Eu chamei um Uber para ela ir no médico, ela acabou indo no médico, passou pelo
pelo hospital, pelo consultório. Na volta, em vez dela me chamar e pedir Uber, quando eu falo com ela, ela tava no ônibus. Então, a gente acha que foi nesse momento, que foi o único momento que a gente se desligou, assim, que ela acabou fazendo... Ela pode ter pego. Pode ter sido a contaminação ali, eu imagino, né? E isso foi em março, comecinho de março. Então, De 2020. de 2021. Dia 7 de março foi o aniversário dela. Então, quando eu conversei, como eu estava distante, eu conversei por telefone. Quando eu cheguei na varanda para falar um pouquinho perto na varanda, que eu não chegava muito perto, meu pai No hospital? disse... Isso Não, em casa. Em casa, Que no nem a aniversário gente, dela. Que nem a gente. Não, Distância, sei, não chega mas ela não perto. tinha internado? Não, ainda não. Ela não Ah, tinha, tá. assim, ela não Ela- sabia ela dos pegou sintomas. nesse ônibus. Eu não Tava sabia. 7 dias. É. Tava desses 7 sintomas, dias de e ela não tipo uma sabia. gripe. Não sabia. Mas no aniversário, meu pai falou, filha, fui dar um beijo na mamãe, ela tava quente. E foi aí que eu comecei a achar estranho. No dia seguinte, ela tinha um outro exame, ela adorava fazer um exame também, ela adorava um hospital. E ela tinha um outro exame que minha prima levou. Nesse dia, ela começou a ter muita tosse, minha prima achou estranho. E eu, de cama, não podia cuidar dessa parte. Ela resolveu fazer um exame do Covid na farmácia. E deu positivo. Deu positivo dia 9. Como minha prima tinha comorbidade e minha tia também, elas deixou minha mãe em casa. Aí minha mãe ficou em casa no dia 9. No dia 10, ela já ficou bem ruim. No dia 10, ela já estava com o oxímetro bem baixo. E eu acabei internando. Dia 10, ela ficou uma semana... sem, bem não, acompanhada com oxigênio. Internada, na UTI. E seu Isso pai na UTI. em casa? E meu pai em casa. Aí eu ficava controlando, tentando conversar com ele pra ver como que ele tava. No dia 10. No sábado, dia 20... no sábado, dia 20. Na quinta-feira que antecedeu o sábado que ela faleceu, meu pai começou a ter dor de barriga, diarreia. E aí eu já fui pra casa dele. Aí já fui, como já sabia que ele estava contaminado, eu já fui lá cuidar dele. Você já falou, não, deixa. Já vou lá cuidar. E isso na quinta, eu levei pro hospital, ele retornou pra casa. Na sexta, ele deu uma piorada, aí ele retornou pra casa. No sábado, minha mãe faleceu. Nossa, Meu Deus. cara, E eu nem contei pro meu Mas pai. iam te falando? Tá piorando. Isso, a gente recebia boletim diário. Então, a gente sabia que parava o rim, aí o outro dia era o coração Deus que tava me livre, fraco. pô. Cada dia era um problema. O engraçado é que existe a melhora da morte, né? Na sexta-feira, que antecedeu o sábado da morte dela, ela contou que ela tinha dado uma melhora. O médico dela... Você não foi? Não podia Não podia ir. Não podia Na nem... época, era bem no auge. Não podia bem no entrar, auge. eu lembro. Não No dia que podia o pai nem- ficou na área do Covid, a gente não podia entrar. Não podia nem chegar perto. Então, a gente tinha os boletins. Às vezes, me pediam coisas para levar para ela, um remédio ou outro que ela já fazia uso. Então, mas eu não tinha contato com ela. Mas chamada por vídeo podia? Também não. Antes de entubar, sim, nós fizemos uma chamada por vídeo. Eu consegui falar, só que ela tava com oxigênio, só que ela se emocionou demais vendo a gente, então teve que desligar a ligação. Também. Então, foi o último contato que eu tive. No sábado, ela faleceu, aí meu pai não ficou sabendo. Na segunda-feira, ele deu uma piorada muito grande, e aí internaram ele. E na quinta, já faleceu meu pai. Mas você não Gente, falou pra ele? Nossa, Não tô contou. arrepiada. Não Quando eu contou. cheguei no Ele hospital tava no levando hospital, ele nem ele- perguntava? Então, quando eu cheguei no hospital levando, ele falava assim, a mamãe tá aqui. No segundo, ele sabia onde ela tava. Eu não contei detalhes, falei que ela tava internada. E aí, ele começou a falar com os médicos, né? Minha mulher tá aqui, se eu puder ficar junto com ela. Quarto. Aí Não eu chamei todos e avisei, olha, minha mãe me faleceu no sábado. Então, se você puder segurar o máximo que você puder aí pra ele não ficar sabendo que... Pra não dar uma piorada, né? Lógico, né? Não sei. Nessa parte eu já não sei se ele ficou sabendo lá dentro. Eu recebi E aí os boletins. desistiu, É. né? Porque ele entubou... Ele internou na segunda, ele entubou na quarta-feira à noite. Na quinta de manhã ele já não resistiu. Então, ele durou 12 horas entubado. Gente, Então, nossa, foi meu em Deus, seguida. cara, que história, meu. Foi em seguida, Que então não história de deu... pandemia, que coisa, que loucura isso. E engraçado, né? Linkando uma coisa na outra. Quando eu internei meu pai, que eu me despedi, E seu que ele foi coração? pra... eu acho que Deus foi tão maravilhoso, ele foi tão incrível comigo que ele me sustentou todo o tempo, ele me manteve forte em todos os momentos. Hoje eu falo muito bem, porque eu cuidei deles muito bem, então eu tive um convívio teve, muito bom, assim, bem, não deixei... Falta nada. Não deixei Você faltar conta- nada. Eu ficou vivi triste, com não, eles lógico, mesmo. A mas gente você se contou divertiu tudo. muito. Minha mãe, eles cuidavam das duas, né? Antes, quando eu ia voar. Então, era que cuidava. Então, eu acho que foi tão intenso o meu relacionamento com eles. Então, parece que é como se ele não... Como se tivesse... Deu o tempo deles Se aqui você mesmo. entendesse tudo, Eu entendi. super, meu,
super religiosa. E aí você quer, assim... Sim, não foi muito. Eu foi acho tudo, que... senão você não tinha aguentado. Sim, porque eu recebi as notícias sozinha. Da minha mãe eu recebi sozinha, era 1 e pouco da manhã, eu fui pro hospital e recebi a notícia. Tive que fazer tudo sozinha. Tive que ligar para meus irmãos, que foi a parte difícil. Eles estavam fora? Fora, moravam fora e não podiam vir por causa tinha que fazer quarentena, tinha toda uma questão para poder vir para cá. Na morte do meu pai, a minha irmã acabou vindo. Aí ela veio, mas coitada, ela ficou uma semana comigo, a gente arrumou a casa todinha deles. Quando ela voltou pra Inglaterra, ela ainda precisou ficar 40 dias trancada num quarto sozinha, porque ela não podia sair de lá. Então, eu acho que foi um sofrimento tão grande pra ela, porque eu ainda me despedi, né? Eu ainda coloquei a fralda nos meus pais, eu dei um beijo. Né? Ela ficou 40 dias, imagina, o que ela pensou 40 dias no quarto sozinha? 40 dias sozinha, então eu acho que isso deve ter afetado muito ela. E linkando o do cachorro que eu ia falar, meu pai, e levando ele pra internar, na hora que o médico falou assim, ó, se despede do seu pai que ele vai pra UTI. E nisso ele falou assim pra mim, filha, quando eu saí de casa, eu dei a comida pra Lila, porque eles tinham muito cachorros, mas no período de 1 ano foram morrendo de velhinhos, né? Então, antes da pandemia, foram morrendo velhinhos, né? Do coração, acabou ficando a Lila, que era a cachorra mais nova deles. E ele falou ainda pra mim assim, ele subindo e falou assim, ó, não esquece de dar comida. A Lila comeu, mas ela comeu tal hora, não esquece, olha lá, hein? Então, todo dia eu lembrava, não preciso dar comida. Foi o último recado dele antes de ir pra Lila, foi. Aí a Lila foi pra onde? Depois... Aí depois eu deixei, uma prima fez questão de ficar, porque ela frequentava muito a minha casa, ela fez questão de ficar com a Lila. Mas a Lila era grande demais, ela conseguiu um sítio grandão pra ficar. Então, hoje a gente ainda manda ração. Ela tá viva? Tá viva, a Lila tá que viva. bom. Então. Tá no sítio, vê, tá feliz. A gente cuida, assim, de longe. Deixa eu falar mesmo, deixa as meninas falarem, que elas estão querendo muito falar, vamos ver. Quem vai primeiro? Eu acho que as crianças têm que ter os que os pais quererem. Tem que ter um cachorro. Porque, tipo, se você não tem cachorro, você fica sozinha, sem nenhum apoio emocional. E cachorro pra brincar. E pessoa não, né? Ela é um animal. Mas, tipo, a gente tem sem gente pra brincar. E é melhor ter um cachorro ou gato, sei lá, porque, tipo, se ninguém estiver em casa, você vai ter uma companheira com você. Tipo, como ela vai se sentir sozinha, né? Ela vai vir pra você. Então, eu acho que as crianças devem ter um cachorro, qualquer animal, coelho, cobra, pode ter qualquer coisa, que aí você não vai se sentir sozinha nunca. Tipo, depois que eu ganhei a minha cachorra, né, a Moana, eu nunca mais me senti sozinha. Vai, Lu, fala que a Paulinha, a gente já tá emocionada. Já vão pegar mais uns 5 A minha mensagem pra pessoa que tá assistindo é que se tiver um cachorro, cuide bem do cachorro, porque é uma das melhores coisas que vai acontecer na sua vida. Ai, tá linda! Gente, vai, Cláudia, encerra aqui esse negócio. Meu Deus, parabéns pelas filhas. Gente. Parabéns. Existe, cara. Nossa, além de ser lindas, Elas maravilhosas, falam bem, são artistas, viu? Viu só? Tem que ter cachorro, né? O animalzinho é sinônimo de amor, né? É um amor, um amor puro, fiel. Não importa quanto tempo fique longe, quanto tempo tá perto. Igual eu volto 4 dias depois, quando eu volto é a mesma empolgação. Nem o marido, nem os filhos recebem desse jeito. Tá vendo? E é como se você nunca tivesse saído de perto. Então, é um amor muito puro, muito lindo. E você vê aquele amor, aquele olhar apaixonado. Eu vou no banheiro, eu vou cozinhar, ela tá sempre olhando apaixonado. Eu não recebo isso das minhas bebezinhas. Bebezinhos da mãe. As bebezinhas não me dão, mas Ai, que lindo. Adorei. Obrigada, gente. Cara, vocês são demais. Vamos brindar. A Mona apareceu. Resumindo o podcast inteiro. Ela A filha preferida. A filha preferida.
preferida, hein? Ela não esquece. Não, tá pegada. Mana, vem aqui pra você falar tchau também. Todo Vai, mundo vamos. Vamos brindar, vamos brindar. Vem, amor. Ei. Tchau, Vamos voltem brindar com a sempre. Tchau, Vamos, gente. Beijo, foi um prazer obrigada, ter vocês. gente. Foi maravilhoso. Beijo.